E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá no PEN trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é de um tema assim de física e de história que muita gente acha legal e que pediram para que eu fizesse, né? Lembrando que se você quiser mandar uma sugestão de vídeo, é só comentar, ou me mandar lá no Twitter na DM, ou tweetar alguma coisa de tema que você queira, que eu vou ver. E aí, dependendo do tema, eu faço um vídeo sobre, né? Se eu gostar. Mas enfim, o tema do vídeo de hoje é a Batalha das Correntes, que foi a batalha que teve no final do século XIX entre Thomas Edison e o Nikola Tesla, né, gente? E é uma batalha das correntes, por quê? Porque o Edison, ele era a favor do uso de corrente contínua e o Tesla era a favor do uso de corrente alternada. E houveram vários conflitos entre eles, por causa de um falando que o outro era que o seu era melhor que o do outro, e por que era melhor, por que o outro era pior. Eu vou contar essa história para vocês e explicar para vocês, mais ou menos, né? Bom, então, começando, né, para quem não sabe, o Tesla, ele era do Império Austríaco, né? Acho que ele era da Sérvia, e ele foi para os Estados Unidos. Ele era um grande engenheiro elétrico, como o pai da engenharia elétrica. Ele entrou um monte de coisas, um monte de patentes nesse meio da engenharia elétrica. E o Thomas Edison era americano, e o Edison, ele é conhecido, como você deve saber, né? Thomas Edison é conhecido como o pai da eletricidade, porque ele foi o primeiro a instalar geradores de energia e fiações elétricas nos Estados Unidos. E ele foi quem criou a primeira lâmpada de corrente contínua. O Edison foi quem criou a primeira lâmpada que dava para usar em casa. Que as outras lâmpadas que se tinham, elas eram muito fortes, precisavam de muita energia e eram perigosas a instalação e tal, por causa do choque, né? Por quê? Se você pegar um poste, se você botar o dedo na tornada, que ainda é alternada, mas não vê que chega contínua. Mas enfim, imagine que as instalações de corrente contínua do Edison, você tinha tonadas e a energia toda, nos postes mesmo, a energia era de 210 ou 220 volts. Então, se você botasse o dedo, você tornava um foquinho, igual o foco que você torna botando o dedo na tornada. Só que nas instalações de corrente alternada, que são as de Tesla, né, que são os fios de sina do poste, né, que é antes da conversão, são 13 mil volts. E se você tornar um foco de um poste, acho que você sabe que você morre. Porque é muita tensão e muita corrente que vem. Tanto que um dos motivos do Edison falar que a energia dele era melhor, que a corrente contínua era melhor que a alternada, é porque a corrente contínua não é perigosa, enquanto a alternada é extremamente perigosa, por causa das altas tensões e altas correntes que vêm na energia, certo? Então, para começar, só explicar melhor para vocês, vai ser uma parte de física mesmo desse vídeo, né? A diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Então, a corrente contínua, como diz o nome, ela é contínua. Ou seja, você tem lá uma fonte de energia, né? Um gerador, o que quer que seja, a energia vai caminhar do polo negativo para o positivo, direto. É isso. Então, por exemplo, você tem uma fonte, a tomada que botou a TV. Aí, a energia vai de um polo, passa na TV e vai para o outro. E é isso. A corrente alternada, o que acontece? Você inverte a polaridade do circuito. Ou seja, assim, o elétron está saindo lá, do polo negativo para o polo positivo. Aí ele começou a cair, aí você muda o polo positivo para o negativo e o negativo para o positivo. Aí o elétron começa a voltar. Porque você tira de novo, ele volta aí você troca de novo, ele começa a voltar, ele fica nesse vai e volta aos pouquinhos. Então ele vai indo, sempre que ele vai, ele volta um pouquinho, certo? E que diferença isso faz?
Assim, para você fazer em curtas distâncias a condução, não faz muita diferença. Porque se você fizer em longas distâncias, que é o caso dos fios elétricos, isso faz muita diferença. Porque fazendo uma corrente contínua é muito difícil para você aumentar o cachorro do canário, cala a boca. Fazendo com corrente contínua é muito mais difícil de você aumentar a tensão, que é a voltagem, né? Que falar voltagem é meio feio, por isso as aspas. Para você aumentar a tensão é muito mais fácil do que com a corrente contínua. Então a corrente alternada é muito melhor para longas distâncias, porque se você consegue aumentar a tensão facilmente, você demora muito mais tempo para você começar a perder energia. Porque se você pegar, você já deve ter visto que tem aqueles repetidores, aquelas torres elétricas entre, assim, em longas distâncias, em estradas, que ficam entre postes. Porque é um repetidor que ele reabastece a corrente que está sendo transmitida. E na corrente alternada, você precisa de transformadores em muito longas distâncias. Para você conduzir corrente contínua por uma distância, você precisa de vários repetidores. Isso é extremamente caro. E outra coisa que faz também a corrente contínua mais cara do que a alternada é que, conforme você aumenta a tensão, você diminui a resistência. Então, para você fazer fios condutores de corrente contínua, você precisa fazer com cobre puro praticamente, por causa da questão da resistência. Mas se você fizer a corrente alternada, você não precisa de um fio de metal puro, você pode colocar outras coisas lá e sai muito mais barato a produção de fios para você conduzir a energia, certo? Então, resumindo, a corrente alternada é melhor para longas distâncias. Para curtas distâncias, a contínua é tão boa quanto e ela é mais segura, tem menos risco de você tomar um choque e morrer. Então, é importante você saber isso para começar a discussão. Então, vamos lá. O que eu vou contar é a treta entre Edison e Tesla, né? E a treta começou entre 1882 e 1885. Então, em 1882, o Tesla veio da França, onde ele estava, e ele veio para os Estados Unidos, na cidade de Nova York. E aí, chegando lá, ele trabalhou para a empresa do Edison, que era a companhia de iluminação Edison, né? E ele começou a trabalhar lá em 1882. E entre 84 e 85, ele trabalhou junto com o Edison. O que aconteceu foi o quê? O Thomas Edison tinha pedido para o Tesla melhorar os motores e os geradores elétricos que o Edison tinha criado. E ele prometeu $50 mil para o Tesla naquela época. E se você for fazer a conversão do dólar daquela época para o dólar de hoje, eu fiz essa conta, certo? Você vai ver que $50 mil equivalia a 1 milhão e cento e poucos mil dólares hoje em dia. Então ele ofereceu uma grana preta para o Tesla resolver o problema dos motores e dos geradores elétricos dele, certo? E aí, o Tesla foi lá, levou um tempinho, levou 4 anos, aí o Tesla foi lá e resolveu o problema. E aí ele criou um motor de corrente alternada, que usavam a bobina Tesla, né, que tem nas escolas você faz experimento da bobina de Tesla, que não tem muito a ver com a bobina de verdade que Tesla criou, mas quem criou esse tipo de bobina foi o Tesla. E foi com esse tipo de bobina e tal que o Tesla resolveu os problemas do Edison. Só que a bobina é uma corrente alternada, E como eu disse, o Edison ele era fissurado pela corrente contínua. E dizem que Thomas Edison tinha um grande trauma com choques elétricos. Então ele tinha medo da corrente alternada porque ele achava que era muito perigoso. E aí, a questão ele deu um problema para o Tesla resolver e o Tesla resolveu.
o Tona Recon tinha prometido $50.000. E quando o Terra foi lá e resolveu, o Tona Recon falou que não, foi brincadeira, você não conhece o nome americano. Então o Econ passou a perna no Terra, que trabalhou duramente por anos para melhorar o negócio, e na hora de pagar, o Econ não quis pagar. Ele só falou que ia aumentar em $10 o salário do Terra. Então, assim, o Terra, ele recebia $18. Não, ele recebia $18 por semana. E aí o Terra, o Econ ia aumentar em $10 de salário. Então o salário dele ia de $18 semanais para $28 semanais. E se você converter a semana em mês, né, multiplicar por 4, e converter o dólar da época para o dólar de hoje, essa mudança seria o quê? O Terra recebia o equivalente a $1.800 por mês e ia aumentar para $2.800 por mês o salário dele. Só que lembrando, ia aumentar o salário dele em $1.000 por mês. Só que o que o Econ tinha oferecido era $1 milhão. Você divide $1 milhão por $10 por mês, vai dar 10 mil meses, que é equivalente a 800 anos. Então, para o aumento que o Econ deu para o Terra, compensar o valor que o Econ tinha prometido pagar, ia levar 800 anos de trabalho do Terra. E aí, como é óbvio, né? Terra não aceitou essa palhaçada e se demitiu. Até porque ele ficou frustrado, porque ele sabia que a corrente alternada era o futuro e o Econ negava o progresso, né? E aí, com o passar de um certo tempo, o Terra, que era pobre, ele era bem pobre, ele chegou nos Estados Unidos em Tostão, né? Quem já ouviu falar de Terra diz, né, que ele era um gênio sofrido, ele morreu na pobreza, ele viveu muito tempo na pobreza. Depois foi fazer uma grana, né? Mas enfim, aí o Terra encontrou um patrocinador, que o nome dele era George Westinghouse, que virou o patrocinador do Terra, e ele estava com a empresa concorrente da empresa do Econ, certo? E aí, o Econ recuou o projeto do Terra, né? Porque ele só tinha a corrente contínua e ele estava se achando o cara, porque ele foi o primeiro a criar uma central elétrica. Em 1882 entrou uma central elétrica de corrente contínua. A corrente ia direto da central para as casas. E ela vinha já em 110 ou em 220. Ou seja, se você botava não no poste do Econ, você não morria. Só que o alcance máximo das instalações era de 800 metros. Então, a cada 800 metros, você tinha... Não a cada 800, né? Um raio de 800 metros. A cada 1,5 km, mais ou menos, você tinha que ter uma fonte de energia, porque o alcance dos postes era só de 800 metros. Por causa desse problema que eu falei da corrente contínua para longa distância, que é extremamente caro e complicado. Você faz uma penca de construções, então é extremamente difícil. Aí já a ideia do Econ era justamente essa: você fazer uma cidade com várias fontes de geração de energia e faz a distribuição de corrente contínua por meio de postes com alcance de 800 metros cada. E aí, é aquilo que eu falei, é muito mais fácil você transmitir com a corrente alternada, porque os cabos são mais baratos e você não precisa de repetidores para longas distâncias, né? E aí o plano do Terra era justamente o oposto. Enquanto o Econ queria ter vários geradores no meio da cidade, o Terra queria ter um gerador, uma usina elétrica, bem longe da cidade, que transmitisse energia para a cidade inteira, espalhadas em postes, que é justamente o que nós temos hoje. Então, os postes vêm com uma tensão de 13 mil volts, e aí você tem transformadores e comutadores que eles diminuem a tensão. Então, vem 13 mil volts, só que o poste converte para 230 ou para 120 que vem para sua casa. Por isso a fotonada tem 110 ou 220 volts.
que na verdade é 130 ou 240, né? Aí você tem uma perda nele. Mas enfim, então eram ideais, assim, ideias, planejamentos totalmente diferentes para o futuro da eletricidade, né? E aí começou a guerra das correntes, né? A competição entre o Tesla e o Edison com a energia. E aí, né, em fevereiro de 85, que foi quando o Tesla se demitiu, o Edison ele fez um debate, começou o debate com um panfleto de 88 páginas, que era um alerta. E era um alerta contra a corrente alternada, vendo que ela era extremamente perigosa e que era um golpe mercenário de alguns eletricistas Tesla para ganhar dinheiro, porque era mais barato instalar, então você lucra mais. E que era completamente perigoso e não valia a pena, né? Então, nesse panfleto de 80 páginas, o panfleto dizia assim: todos os eletricistas que acreditam no futuro da eletricidade devem se unir contra a ganância da eletricidade aplicada, quer envolva ineficiência ou perigo. Tem que dizer que a corrente contínua era ineficiente e perigosa. Então, aí começou a guerra, né? E em 1888 aconteceu uma coisa que deu muito crédito para o Edison, que foi o quê? Teve uma grande tempestade de neve em Nova York e derrubou vários fios. Cortou os fios e derrubou. E aí teve a primeira morte devido a um choque elétrico, que foi uma criança que acabou pisando num poste que estava na neve, tomou um choque e morreu. E aí, foi um erro para ver. Vejam só, o poste da energia da corrente alternada do Tesla acabou delatado uma criança. Enquanto nos seus postes você pode botar o dedo quanto você quiser e não acontece nada. E aí, nisso o Edison começou a ganhar muitos pontos nessa disputa, nessa guerra, né, das correntes. E aí outra coisa que acabou favorecendo bastante o Edison é que no final do século XIX, ainda enquanto estava esse debate, né, teve a criação da cadeia elétrica. A cadeia elétrica foi criada nos Estados Unidos com uma forma tecnológica e mais barata e mais eficiente do que uma guilhotina, e também um pouco menos cruel do que a guilhotina. E aí, quando criaram a cadeira elétrica, eles pediram ajuda do Edison para fazer a cadeira elétrica. Só que o Edison se recusou e falou que para fazer isso era melhor a corrente alternada. E aí, as primeiras cadeiras elétricas foram feitas com corrente alternada. E aí, o Edison fez a campanha de demonização da corrente alternada, dizendo que a corrente alternada só servia para matar pessoas e que era perigoso e que, veja só, o negócio mata pessoas por querer, sem querer também, usando o argumento do menino. Só que aconteceu o quê, né? Aí, nisso aí, ele começou a querer difanar, né? Tesla e a corrente alternada, e ele até sugeriu que quando fossem matar alguém na cadeira elétrica, estariam Westinghousando a pessoa. Então, lembrando que o Westinghouse era o parceiro do Tesla, que patrocinou ele. E o nome mais dito na época não era o de Tesla, era o de Westinghouse, porque quem tinha o dinheiro era o Edison e o Westinghouse. O Tesla era só um cientista lá. Um gênio, certo? Era um cientista lá. E talvez no futuro eu faça um vídeo sobre Tesla, falando das inúmeras criações dele, das loucuras dele, que ele tinha um toque cabuloso, tinha trauma de germes, e umas coisas que atribuem a criação dele pro raio da morte. Eu posso fazer outro vídeo falando, se vocês quiserem, ok? Aí, enfim. Aí, esse triunfo da cadeira elétrica do Edison foi o último triunfo que o Edison teve. Porque as empresas
o capitalismo todo, todos os Estados Unidos viram que a corrente alternada era muito mais barato, muito mais prático, muito melhor, requer muito menos estrutura, não gasta espaço na cidade, igual gastaria você fazer corrente contínua, né? Então, acabou que todo mundo começou a aderir à corrente contínua. E aí ele começou a sofrer muita pressão e tem muitos prejuízos por não aderir à corrente contínua. E que ele continuou insistindo na corrente. Quer dizer, continuou insistindo na corrente contínua, sem querer aderir à corrente alternada. E acabou que no fim, o setor, depois de muita pressão do setor financeiro e tal, ele foi expulso da empresa, porque houve junção entre várias empresas elétricas, e aí, ao invés de ser Edison General Electric, como era o nome da empresa, ela se tornou apenas General Electric, que aí foi quando juntou a Thomson e a Houston. Antes, o Edison era fundido com a Houston Electric. Só que aí, o Edison tomou o pé e eles juntaram com a Thomson. E aí, como eu disse, a Edison General Electric virou só General Electric. E Edison foi expulso. E morreu triste, porque ele perdeu a guerra das correntes, certo? E aí, para consolidar essa vitória, né, do Tesla e do Westinghouse, né, da corrente alternada, um mês depois que teve essa fusão das empresas, né, do Exxon, que deixaram de ser dele, a Westinghouse ganhou na concorrência da General Electric para iluminar a Feira Mundial de Chicago. Então, a iluminação da Feira Mundial, que foi em Chicago, foi feita com corrente alternada pela empresa Westinghouse, né, do Tesla. E o sucesso foi tão grande que eles conseguiram a autorização para construir a hidrelétrica de Niagara Falls, que é uma das hidrelétricas mais famosas do mundo, que foi concluída com a colaboração do Tesla. E aí aqui tem uma citação, né, que eu vou fazer. Então, foi um triunfo da engenharia elétrica, que abriu espaço para a universalização da corrente alternada. A guerra das correntes terminava ali, afirma Gil Jones. E George Westinghouse, Nikola Tesla e a corrente alternada venceram. O mundo estava prestes a mudar para sempre. Tanto que o que temos hoje é justamente a corrente alternada nas rochas tornadas. Ele tem equipamentos elétricos que funcionam melhor com correntes contínuas. Só que aí esses equipamentos, eles têm comutadores que transformam a corrente contínua em a corrente alternada em corrente contínua. E a corrente contínua ela é usada para pequenos equipamentos, circuitos, microchips, e as coisas usam corrente contínua. Aí, de resto, né, em macro escala, a corrente alternada prevaleceu e prevalece até hoje, apesar de já terem desenvolvido métodos de distribuição de corrente contínua. Porque eu acredito que pelos custos e pela estrutura que tem que construir não vale a pena, porque já tem tudo consolidado na corrente alternada. E com isso encerro esse vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos se entretido. Esse é um episódio bem interessante, né, da história da física, e mostra muito da influência do capitalismo na ciência, porque o que pegou muito foi o capitalismo. Quem foi conhecido como o pai da eletricidade foi o Edison, porque ele era o grande empresário. E quando se falava da batalha, quase ninguém falava o nome de Tesla, porque Tesla não tinha dinheiro. Só falavam do Westinghouse, que era quem patrocinava o Tesla. Então é importante para refletir o quanto que o dinheiro não influencia na ciência. Certo? E é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Vê o último vídeo aqui, que foi um vídeo bem legal também, mas o YouTube acabou não divulgando. Então assista aí, se você não assistiu o último vídeo, certo?
Se quiser recomendar algum tema de vídeo, comenta aí embaixo. E também na descrição tem as referências que eu usei para esse vídeo. E a primeira referência é bem completa, bem legal e tem bastante coisa. Então eu recomendo que vocês invistam 10 minutos do tempo de vocês para ler esse artigo em que eu me baseei quase um termo para esse vídeo aqui. E é isso, então até a próxima.